graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, na lição para adulto. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. As nossas ofertas precisam ser de paz. As nossas ofertas precisam honrar a Deus, precisam agradar a Deus, precisam alegrar a Deus, precisam chegar a Deus em cheiro suave, para que Ele assim venha responder os nossos pedidos, para que Ele venha aceitar os nossos gestos de gratidão a Ele, porque Ele é um Deus de paz. Ele próprio disse antes de ascender aos céus: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele também foi chamado por Isaías pelo Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o Senhor nosso Deus é um Deus de paz, e por isso as nossas ofertas precisam ser ofertas de paz. Oferecemos a Deus as nossas ofertas de paz quando nós estamos em paz com todos que estão ao nosso redor. Se possível, tende paz com todos. Então, as nossas ofertas, os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos gestos, o nosso serviço, enfim, tudo que nós fizermos para Deus precisa ser em uma condição de paz, em uma vida de paz, oferecendo com muita paz a um Deus de paz. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem lá os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição, e logo abaixo você tem os slides que você pode abaixar se você quiser, quando quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus e seja bem-vindo. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. Quando nós oferecemos a Deus as nossas ofertas pacíficas, oferecemos as nossas ofertas pacíficas a Deus quando nós honramos a Ele e quando nós agradecemos a Ele. As ofertas pacíficas, elas são ofertas que agradecem a Deus, são ofertas de gratidão, são gestos de gratidão. Agradecemos pelas bênçãos recebidas de Deus e honramos com o nosso culto racional. O nosso culto racional, ele deve agradar a Deus. Ele é um culto vivo que agrada ao Senhor. Das 5 ofertas oferecidas a Deus no Antigo Testamento, a oferta pacífica, ela aprofundava uma comunhão com os outros, e automaticamente você tendo comunhão com os outros, você terá então comunhão com Deus. A oferta pacífica, ela fazia e ela continua fazendo isto entre nós. Então, essa oferta tinha o objetivo de aproximar o homem de Deus, ou seja, aproximava o homem de Deus com palavras e gestos que agradeciam pelos benefícios de Deus à vida do homem, à vida do hebreu, à vida do israelita. Na leitura diária de segunda-feira, no Salmo 103, versículos 1 e 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de teus benefícios. Ou seja, a nossa alma, a nossa vida precisa bendizer o nome do Senhor. Precisa agradecer a Deus. A nossa alma
ela precisa agradecer a Deus pelos benefícios que Deus nos tem feito, por tudo aquilo que Ele nos tem concedido, por tudo aquilo que Ele nos tem dado. A oferta pacífica está entre os dois sacrifícios mais antigos. Primeiro nós temos o holocausto. O holocausto ele era oferecido para cobrir o pecado do ofertante. A oferta pacífica ela agradecia a Deus pelas bênçãos que Deus concedia ao povo de Israel. Enquanto o holocausto cobria o pecado, a oferta pacífica agradecia a Deus. Está bem claro no livro de Levítico que a oferta pacífica era oferecida pelos crentes hebreus com o desejo de serem gratos, com o desejo de serem agradecidos, porque eles se alegravam na presença de Deus, porque eles se alegravam enquanto eles participavam, enquanto eles, depois de oferecidas a Deus, eles podiam participar, comendo, se alegrando diante da presença de Deus. Era acompanhada de ações de graças pelas bênçãos que Deus havia concedido e também pelos livramentos de Deus na vida deles. Os louvores a Deus completavam a verdadeira alegria pelas benignidades de Deus. Em meio a toda aquela alegria, em meio a esta oferta, eles louvavam a Deus, eles se alegravam, porque juntos eles estavam ali agradecendo a Deus. O Salmo 106 e o versículo de número 1 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A oferta pacífica ela está atrelada em três diferentes gestos de agradecimento e comunhão. Na ação de graça oferecida na ação de graças era oferecido bolos e coscorões ázimos amassados com azeites e feito da flor de farinha, e deveriam ser fritos. O que era a flor de farinha ou farinha-flor? Era a mais refinada farinha, sendo adequada para confecções de massas leves, também de massas fofas, como hoje nós vemos o pão de ló e tortas. No Velho Testamento, essa classificação ela não diferia muito da farinha que nós temos hoje. Nos tempos antigos, o trigo, eles não eram moídos em moinhos, eles eram socados em um pilão, o que resultava em uma mistura e ficava como um farelo. A flor de farinha era a denominação dada ao trigo passado pela peneira muito fina, e resultava numa farinha semelhante à farinha que nós temos hoje, mas ainda era mais especial, ainda era mais fina, era só semelhante. É a farinha mais refinada e branca que existe, é um trigo bem moído, é a flor da farinha, o trigo candeal, espécie da melhor entre os trigos da farinha branca, que corresponde ao latim simula ou sêmola. Geralmente é nos momentos de aflições que os israelitas faziam votos. Então já falamos, são três, então já falamos da ação de graças, e agora tinha os votos, e depois nós vamos ver a oferta em movimento. Isso tudo estava consertado nas três diferentes formas da oferta pacífica: ações de graças, votos e a oferta de movimento. Então, na oferta com votos, geralmente é nos momentos de aflições, de angústia, de desespero, de lutas, de adversidades, em que era oferecido então um voto, fazia-se um voto ao Senhor. Até muitos dizem que fazer votos é barganhar com Deus, mas não é assim.
era oferecido a Deus ofertas pacíficas, e só nesse caso o sacrifício poderia ser comido até 2 dias, e no terceiro dia já era permitido, ou seja, já não era permitido mais comer esta oferta. Apenas no primeiro dia e até no segundo dia. No terceiro dia já não era mais permitido. O voto precisava ser oferecido amorosamente, e eles deveriam participar dos alimentos, mesmo em suas angústias, mesmo em suas aflições, deveriam participar com muita alegria. No Salmo 22 e o versículo 25, Davi fala do voto que ele havia feito a Deus. Ele diz: o meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. É a leitura diária de quinta-feira. Então, no Salmo 101, nós vemos ali 6 votos que Davi fez ao Senhor, a fim de servi-lo, a fim de prestar serviços para Deus. Então ele queria uma oportunidade, e o Salmo 101 descreve então esses 6 votos que Deus fez ao Senhor. O primeiro voto de Davi ao Senhor foi encarecer a gratidão, a retidão do caráter divino. Ele demonstra aqui seus propósitos, ou seja, aquilo que ele desejava fazer, e que diante de Deus ele assume então como um objetivo a ser buscado. E ele faz então esse voto: que eu cante a lealdade e a fidelidade, que eu faça músicas para ti, ó Senhor. Então, o primeiro voto era ser leal, ser fiel e fazer músicas para Deus. O segundo voto de Davi era seguir o caminho da perfeição. O rei coloca diante de Deus mais um propósito: que eu preste atenção ao caminho da integridade. Então, Davi aqui promete ser íntegro e buscar ser o mais perfeito possível diante de Deus. O terceiro voto era manter a separação daquilo que era mal. Os votos do rei não eram palavras vazias, mas eram propósitos que ele estava fazendo diante de Deus, e teria então implicações práticas. Ele diz: não porei diante dos meus olhos coisa alguma que seja perversa. Então o terceiro voto era separar, era tirar da sua frente, dos seus olhos, tudo aquilo que era mal. O quarto voto é atuar na supressão da injustiça. Então a perfeição não seria buscada apenas na vida privada de Davi, mas também ele agiria e iria fazer com que pessoas que fossem injustiçadas, pessoas que eram injustiçadas, viessem a ter justiça. Então, como rei, uma das suas obrigações era conter o mal. Por isso ele diz: eu farei calar aquele que ocultamente calunia o seu próximo. Então aqui ele promete a Deus não só ele ser justo, mas também fazer justiça para aqueles que estavam injustiçados. O quinto voto era buscar a convivência com pessoas justas. Davi promete a Deus conviver com pessoas honestas, com pessoas íntegras, com pessoas justas, trabalhar com pessoas, ou seja, com pessoas íntegras, trabalhar com pessoas que, assim como ele, também fariam também teriam esse mesmo propósito diante de Deus, buscando serem pessoas justas assim como ele. O último voto do rei a Deus era perseverar no cumprimento dos propósitos que ele havia feito com Deus, cumprir essas promessas.
O versículo final, então, renova a intenção de perseguir e suprimir tudo aquilo que era injusto. Contudo, um novo elemento era introduzido ali, gerando a ideia de continuidade da ação e da perseverança dos propósitos que Davi havia feito, dos seus votos que ele havia feito a Deus. A cada manhã, disse ele, eu reprimirei todos os ímpios da terra, a fim de arrancar da cidade do Senhor todos aqueles que praticam a iniquidade. Então Davi promete para Deus suprimir, aprofundar, avançar mais ainda no caso de fazer justiça. Se nunca os fizermos, acredito que nós hoje como Igreja de Deus no século 21, nós precisamos também não só relembrar, mas também precisamos renovar os nossos votos a Deus. Renovar os votos a Deus. Se nunca nós fizemos nenhum voto de ser fiel a Deus, se nunca nós fizemos um voto de agir com justiça, de agir com fidelidade, de trabalhar para o progresso, para o crescimento do reino de Deus, devemos fazer isso. Expor ao nosso Deus de modo a buscar muito bem, buscar a justiça, buscar a perfeição, buscar o bom testemunho e também buscar a viver uma vida íntegra diante de nosso Deus, dando exemplo para um mundo desonesto, dando exemplo para um mundo corrupto, para um mundo mentiroso, para um mundo que não tem paz. Nós precisamos dar esse testemunho de paz. Na oferta movida, nós vemos ali que é expressados gestos de verdadeira gratidão a Deus pelos seus benefícios. Entregava-se, o ofertante pegava a oferta pacífica e entregava para o sacerdote. O sacerdote espargia o sangue do sacrifício no altar, depois ele queimava a gordura do animal. O peito e a coxa eram entregues ao sacerdote. Eram as partes mais excelentes, as melhores partes, o peito e a coxa, isso é entregue para o sacerdote. Porque ele ia oferecer ali uma oferta de movimento. Agora, o que é uma oferta de movimento ou uma oferta movida? O que quer dizer isso? Elas não eram queimadas, elas eram movidas em direção do altar, de cima para baixo. Ou seja, o sacerdote movimentava essa oferta de cima para baixo. E o ofertante também fazia um movimento dessa oferta da direita para a esquerda. Eram elas também chamadas de oferta de manjares, sacrifícios e também os sacrifícios pacíficos. Ainda podemos fazer votos a Deus? Claro, nós podemos ainda fazer votos a Deus. Deve ser de coração amoroso, deve ser com verdadeira alegria, com verdadeira adoração e com muita honestidade, com muita seriedade. Nós seremos atendidos pelo nosso Pai se assim nós fizermos, com todo esse sentimento. No entanto, os votos, eles precisam ser pagos. Se você fizer um voto, você precisa pagar ele. Ninguém é obrigado a oferecer votos para Deus, mas se você fizer, você precisa pagar. Veja o que disse Salomão quando ele escreveu Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, e o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então,
voto precisa ser pago. Pague eles com muita alegria. Salmos 22, e versículo 25. Meu louvor será de ti na grande congregação, disse Davi. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Quando você for pagar o voto, é claro, você vai fazer uma reunião na sua casa ou na sua igreja e vai convidar ali alguns irmãos e você vai então pagar esse voto, não é? E você vai dizer que você recebeu de Deus. Enfim, há muitas formas, mas você precisa pagar os votos. Cuidado para você não fazer votos precipitados. Os votos, eles precisam ser bem pensados, até porque você precisa pagar ele. Se você não quiser fazer, ninguém é obrigado a fazer voto, mas se você fizer, é preciso que você pense muito bem no voto que você for fazer para Deus. O voto precipitado, ele pode te trazer dificuldades depois em pagá-lo, porque lembra de Jefitá? Jefitá, ele fez um voto ao Senhor, ele foi um juiz, e antes de sair à guerra, ele fez um voto a Deus. Se ele vencesse aquela guerra, ao voltar da guerra, o primeiro que viesse encontrar ele no portão, aquele seria oferecido a Deus como um holocausto. E quando Jefitá chegou em casa, depois de ter vencido a guerra, chegou em casa, a sua filha veio então receber o seu pai com muita alegria. Então, devemos ter cuidado, devemos ter muito cuidado ao fazer um voto para o Senhor. Então nós precisamos aprender a fazer voto como fez Jacó, como fez Ana e o próprio Davi, do qual já falei aqui do voto que ele fez. Vamos ver Jacó e Ana. O voto que fez Jacó, será que foi uma barganha? Teria sido uma barganha o voto de Jacó? A impressão que nós temos do texto é que Jacó não estava barganhando nada. A situação era muito mais séria. Por quê? Porque Deus já havia prometido a Jacó o que ele estava pedindo. E Deus havia prometido muito mais. Deus já havia prometido a Jacó em sonho que ele daria o lugar em que ele estava dormindo. Ele multiplicaria também os seus descendentes, que todos os povos seriam abençoados por meio dele e que estaria com ele para proteger ele o tempo todo. Veja bem que Deus já havia dito isso a Jacó. Em seu voto, Jacó pediu a presença de Deus na vida dele para protegê-lo. E para que ele retornasse também a salvo para onde ele iria. Se isso fosse lhe concedido, então o Senhor seria o seu Deus, e ele lhe devolveria então os dízimos. Vemos aqui que Deus ainda não era o Deus de Jacó. Deus faz um voto que ele seria o seu Deus. Porque Jacó não confiou nas promessas de Deus sem recorrer à garantia do voto. Jacó, naquele momento, ele estava espiritualmente debilitado. Tinha até se esquecido, quem sabe, do sonho, que Deus já havia prometido muitas bênçãos para a vida dele. E espiritualmente, com certeza, Jacó estava debilitado. E na sua debilitação, ele pediu proteção. Ele pediu a presença de Deus. Ele devolveria o dízimo se isso acontecesse na vida dele. Vamos ver o que aconteceu? O compromisso de Jacó com Deus. Quando Jacó ele faz o seu voto, ele ainda não tinha um compromisso total com o Senhor.
No voto ele disse assim: então o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Gênesis 28, 21. Sabendo disso, Deus então se identifica. E Deus diz: eu sou o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Mas ainda Deus não era Deus de Jacó. Era Deus de Abraão e era Deus de Isaque. Ele ainda não era o Deus de Jacó. Foi seu cuidado. Foi um cuidado que Deus tinha com Jacó. Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E isso resultou esse cuidado providencial de Deus, resultou na conversão de Jacó. Deus abençoou ele abundantemente enquanto ele trabalhava com seu tio Labão. E veja o que ele disse a Raquel em Gênesis 31 e o versículo 9. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. O Senhor também protegeu Jacó de Labão e protegeu Jacó de Esaú durante o encontro que ele teve com o seu irmão. Finalmente o Senhor enviou Jacó de volta à terra de Canaã com a promessa da sua presença na vida dele. Nesse momento da história, Jacó escolhe o Senhor para ser o seu Deus. O Senhor agora não era só o Deus de Abraão, nem era o Deus de Isaque, mas Deus de Jacó, que depois veio a se chamar Israel. Então em Canaã ele construiu um altar, adorou ao Senhor e com certeza ele devolveu os dízimos que ele havia feito o voto. O voto de Jacó foi uma experiência que levou ele a assumir um compromisso pessoal com o plano de Deus para a sua vida, mas não só para a sua vida, também para os seus descendentes. Deus lida conosco de acordo com a nossa condição espiritual. Se nós o desejarmos, Ele pacientemente nos conduz a um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais pessoal com Ele, como Redentor, como aquele que redime as nossas vidas. Na leitura diária de terça-feira, no primeiro livro de Samuel, vemos o sacrifício de Ana. Ela também fez um voto ao Senhor na sua angústia. A história de Ana é o retrato de uma mulher cheia de fé, de uma mulher que tinha um sonho, que tinha um propósito, que tinha uma busca contínua para que o seu sonho, para que o seu propósito viesse a cumprir diante de Deus. Ela tinha um relacionamento vivo, ela tinha um relacionamento sincero com Deus e ela não abria mão dos seus planos, dos planos de Deus para a sua vida. Ana era uma das pessoas, uma das esposas de Eucana. Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina que gerava filhos e tinha Ana. E a Bíblia nos diz que Eucana amava mais a Ana do que Penina. No costume da época, isso era permitido que viesse a acontecer, até porque era necessário que o casal, o homem, deixasse descendentes. Então o objetivo era para garantir a descendência. Eucana não entendia a dor de Ana, e nem o próprio Eli não entendeu muito as dores de Ana. E nem Eucana entendia. Ele acreditava que por ele tratar ela bem, e as regalias que ele dava a Ana, os presentes que ela... E ele achava que tudo isso era suficiente para satisfazer Ana. A insensibilidade espiritual dele não lhe permitia perceber o que realmente importava para Ana. Ele não entendia devido à sua insensibilidade espiritual, ele não compreendia as dores de Ana, porque se ele compreendesse, se ele entendesse melhor um pouco Ana,
ele oferecia para ajudar Ana. Como que ele ajudaria Ana? Ajoelhando-se com ela, sempre estando ao lado dela, orando junto com ela, pedindo um filho. Por outro lado, Ana não se conformava. Ela queria ver o bom plano de Deus para a sua vida e que esse plano de Deus viesse a ser cumprido na sua vida. Então Ana, ela não procurava desculpas para a sua dor. Ela não ficava murmurando, não ficava lamentando, não ficava chorando diante das pessoas. Ela fazia isso diante de Deus. Ela não ficava se desculpando, trazendo desculpas para o seu sofrimento. Ana não desistiu de buscar o Senhor, mesmo diante de algo que para ela às vezes fosse impossível, mas ela sabia que era possível para Deus o que ela queria. Não podemos deixar de enxergar que certas situações nos fazem sofrer, visto que com amargura de alma, então Ana orou ao Senhor, chorou ao Senhor abundantemente, e ela chorava. No entanto, ela não permitia ser sufocada por tão grande aflição. É importante nós percebermos na vida que situações extremas vão exigir de nós atitudes também extremas, e foi o que Ana fez. Veja o voto que ela fez. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalhas. Veja que Ana, a atitude que ela toma, ela é uma atitude extrema. Ela pede um filho e daria esse filho para o Senhor. E esse filho ainda assumiria o compromisso de não cortar os seus cabelos. Percebe que também Ana, ela tem aqui um objetivo específico. Se a tua serva deres um filho homem, ela sabia exatamente o que ela queria de Deus. E isso é que nós precisamos muitas vezes na nossa vida. Nós precisamos detalhar o que nós queremos de Deus. Falar realmente aquilo que nós queremos, conversar com Deus detalhadamente. Deus está cansado de orações repetitivas. Deus quer ouvir o seu coração. Então fale conforme ao seu coração. Peça a Deus conforme o seu coração. Faça orações, converse com Deus. Ele é uma pessoa e Ele vai te entender. Então, ela deixou bastante claro que a resposta a esse pedido era para a glória do nome do Senhor. Era algo que deveria ser consagrado a Ele. Ela diz: ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. A sua oração vai exigir tudo de você. Vai exigir energias, vai exigir perseverança, vai exigir vontade, vai exigir desafios, mas você precisa ir em busca daquilo que você quer com perseverança, pedir ao Senhor, e com certeza Ele vai te abençoar. Ana perseverou em orar perante o Senhor pelo tempo que foi preciso. O sacerdote Eli, ele observava enquanto Ana fazia as suas petições. Ou seja, você e eu, nós estamos sendo observados enquanto nós buscamos o nosso milagre. Nós estamos sendo observados enquanto nós lutamos pela nossa vitória. Nós estamos sendo observados enquanto nós estamos buscando aquilo que nós precisamos, que necessitamos diante de Deus. Alguém está nos observando. Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha.
deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Lembre-se, você está sendo observado. As pessoas querem saber a sua devoção, querem saber a sua fé, querem saber a sua piedade realmente. Por muitas vezes você terá de lidar com a incompreensão das pessoas. As pessoas são incompreensíveis, assim como Eucana não era sensível aos sentimentos de Ana, assim como Eli não compreendia também a situação de Ana, e eu creio que muitos outros também ela era incompreendida por Penina, ela era incompreendida por outros, quem sabe. Então muitos servos de Deus também não vão compreender a sua dor, não vão compreender os seus sentimentos. Muitas pessoas vão fazer leitura errada do seu problema. Os amigos de Jó achavam que Jó estava em pecado. Os discípulos de Jesus queriam saber quem havia pecado. Se era o cego de nascença, se o cego de nascença havia pecado para que ele nascesse cego. Os irmãos de Davi achavam Davi presunçosos. Os irmãos de José achavam que os sonhos de José eram exageros. Isso tudo aumenta a nossa carga de oração e da nossa comunhão com Deus. Isso nos exige mais orações, mais comunhão com Deus. Isso te coloca nós numa posição que somente o Senhor é quem vai nos entender. Somente o Senhor é quem nos entende. As pessoas não nos compreendem, não sabem os nossos sentimentos, não conhecem a nossa dor, não sabem o que nós estamos passando, mas Deus sabe, Ele conhece o nosso coração, porque Ele olha para dentro. Ele olha o que você está enfrentando. Depois do voto a ter recebido, então, e ela recebeu também a bênção do sacerdote, recebeu a bênção de Eli, Ana vai para a sua casa tranquila, vai para a casa confiante de que realmente Deus lhe concederia aquela bênção que ela tanto buscava. Um tempo depois nasceu Samuel, e Ana, depois de ter desmamado o menino, foi lá e cumpriu o seu voto e entregou Samuel na casa do Senhor. Veja o que diz o texto. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, porque ela estava confiante. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam no Senhor, mesmo passando lutas, mesmo passando problemas, mesmo passando dificuldades, o seu semblante é um semblante alegre, é um semblante feliz, porque ele está esperando no Senhor, ele está confiante em Deus. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Qual o seu pedido ao Senhor? Confie e o Senhor lhe abençoará. Então existem 3 maneiras de nós oferecermos a Deus as nossas ofertas pacíficas: consagrar a nossa vida a Deus, perseverar louvando a Deus e também adorar a Deus em todo tempo. Essas são as 3 maneiras de nós oferecer a nossa oferta pacífica a Deus: perseverar louvando a Deus, adorando a Ele
em todo o tempo e também consagrando a nossa vida. Quando nos consagramos a Deus, nossa vida fica plena de serviço a Ele. É uma vida plena de serviço a Deus, porque nós vamos, através da nossa vida plena de serviço a Deus, nós vamos experimentar a vontade de Deus para nós. O nosso sacrifício de louvor é nós apresentarmos a Deus, apresentarmos diante dele para os seus serviços com um coração quebrantado, com um coração ansioso, com um coração cheio de vontade em fazer o seu serviço, o trabalho da sua obra. É quando mesmo em meio às adversidades da nossa vida, nos apresentamos louvando e bendizendo o seu nome. A nossa adoração, ela não se limita apenas no momento do culto, no tempo, mas em todo tempo, em qualquer lugar e em qualquer circunstância da vida, nós devemos consagrar nossa vida, louvar a Deus e adorar o seu nome. Não importa a circunstância de vida que nós estamos vivendo, devemos fazer isso. Que a nossa vida seja um contínuo sacrifício pacífico em um mundo conturbado, em um mundo desesperado. A nossa vida deve ser uma vida de paz. Devemos sempre oferecer sacrifícios pacíficos. A leitura diária de sexta-feira traz no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se quisermos agradarmos a Deus, devemos dar graça por tudo que acontece em nossa vida. Agradeça a Deus por tudo. Veja o que Paulo ele escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, Paulo havia aprendido a ser agradecido a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Romanos 8 e 28 ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que Paulo sabia que passando por lutas ou passando por dificuldade, qualquer momento, qualquer circunstância da vida que ele viesse a viver, tinha um ensino, tinha uma edificação, tinha algo de Deus ali que ele deveria aprender. Qual é a nossa oferta pacífica? Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sempre foi no Antigo Testamento de forma alegórica, e ela é hoje de uma forma mais, ela é prática hoje, uma prática de vida, um sentimento que você tira de dentro para colocar para fora. Deve dominar o vosso coração. E tudo aquilo que domina o nosso coração, nós acabamos expressando diante das pessoas, diante da nossa família, diante da igreja, diante da sociedade. Nós expressamos esta oferta pacífica, sendo agradecido a Deus por tudo que Ele nos concede. Na leitura de sábado, nós temos a nossa verdadeira oferta pacífica, ou seja, como nós devemos oferecer a nossa oferta pacífica. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corações, ou seja, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo oferecido a Deus, ele é um culto racional
e também ele é o nosso sacrifício vivo que nós estamos oferecendo a Deus. A admoestação de Paulo aos crentes em Roma era sacrificarem-se a si mesmo a Deus, não como um sacrifício do altar, como a lei mosaica exigia o sacrifício de animais, não, mas nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo. É isso que ele estava dizendo para os crentes em Roma, por causa do seu sacrifício definitivo e de uma vez por todas na cruz. Os sacrifícios do Antigo Testamento tornaram-se arcaicos, apenas alegóricos, figurativos, tipos, né? Mas ele tem um efeito muito grande hoje em nossos dias. Porque para aqueles que estão em Cristo, em virtude da sua fé salvadora em Jesus, o único culto aceitável é o quê? É oferecer a nós completamente ao Senhor. Nós nos oferecermos, não é nós oferecermos os animais como era oferecido na lei mosaica. Não, é nós nos oferecermos a Deus como sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, louvando a Ele em todo tempo. Somos um sacrifício vivo para Deus quando nos conformamos, ou seja, somos um sacrifício para Deus quando com este mundo. O mundo, ele é definido. E João, ele vai definir o que é o mundo. 1 de João 2, 15 e 16. Ele é definido como o desejo da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida. Os desejos da carne, ele inclui tudo que atrai nossos apetites. Envolve também desejos excessivos de comida, bebida, sexo e qualquer outra coisa que venha exceder as necessidades físicas, e no caso do sexo, ilegal, bebida alcoólica de forma nenhuma, enfim. O mundo, ele oferece ao homem essas facilidades. A nossa carne deseja essas coisas, mas o que nós devemos fazer? Nós devemos sacrificar-nos a nossa carne e estaremos fazendo a vontade de Deus. A cobiça dos olhos, ela envolve principalmente o materialismo. O que é o materialismo? É quando você cobiça tudo que você vê e que você não tem. E quando você inveja aquilo que aqueles que têm o que você quer. Então isso é cobiça dos olhos. O orgulho da vida, ele é definido como qualquer tipo de ambição por aquilo que você quer, mas não é necessário. Isso quer colocar o homem, muitas vezes, no trono das suas próprias vidas. Quer colocar a mim, quer colocar você também, mas nós sacrificamos, porque nós servimos a Deus e sabemos que nós não devemos ser assim. O que é isso também? É o descontrole, quando a pessoa se descontrola, querendo fama, querendo poder, querendo sucesso, ele se descontrola, se esquece de Deus para sentar em um trono, no trono da vida, no trono da sua própria soberba, no trono do seu próprio orgulho, e esquece-se de Deus. Para que as nossas ofertas sejam pacíficas, o nosso culto precisa ser agradável a Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos 10, 17. Diz que nós devemos ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa memorizar a palavra de Deus e você precisa meditar nas Escrituras Sagradas. Então a palavra de Deus
ministrada em nossos corações pelo Espírito Santo, é o único poder na terra que pode transformar a sua vida, que pode transformar a minha vida e que está transformando a vida de muitas pessoas que estão oferecendo ofertas desagradáveis a Deus, mas com uma vida transformada, você pode oferecer uma oferta que agrada ao Senhor. Esta oferta é a oferta pacífica, é a oferta de gratidão, é a oferta de amor, é a oferta para Deus, e Deus com certeza há de receber em cheiro suave, e você terá a resposta a tudo aquilo que você pede, que você oferece ao Senhor. Isso com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te conceder aquilo que você deseja. Vamos agora para as nossas reflexões. Quero lembrar você, não se esqueça, subscreva no meu canal, deixa aí o seu like, visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. Lá no site você tem os vídeos, você tem uma mensagem que introduz o tema da nossa missão, você tem abaixo os slides que você pode baixar quando você quiser. Então vamos para a primeira reflexão. Qual a característica mais importante da oferta pacífica? É a voluntariedade. Você oferece ao Senhor voluntariamente o seu serviço, o seu corpo, a sua vida para Deus. Voluntariamente, sem nenhuma opressão, sem nenhuma obrigação, mas de uma forma voluntária. Quais são os tipos de ofertas pacíficas? Ação de graças, votos e oferta movida. Falamos já de todas as três. Quais são os objetivos das ofertas pacíficas? Os objetivos da oferta pacífica: aprofundar a comunhão de Deus com o homem. Também levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto nós recebemos vem de Deus, vem do Senhor, porque dele é a terra e toda a sua plenitude. O nome de 3 pessoas que fizeram voto ao Senhor está na lição: Jacó, Ana, Davi, mas muitos outros fizeram votos semelhantes ao Senhor. Em que consiste hoje o nosso sacrifício pacífico? Consiste em entregar a Deus o nosso ser, perseverando nos sacrifícios de louvores e adorando a Deus em todo tempo. Então, isso consiste o nosso sacrifício pacífico, entregar o nosso ser para o serviço da obra de Deus, perseverar nos sacrifícios de louvores a Deus. Isso em qualquer circunstância da vida, não é só quando as coisas vão bem, não. É em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sejam lutas, sejam problemas, sejam prejuízos, sejam decepções, você está sempre louvando a Deus, tanto nos momentos alegres, como nos momentos tristes, em qualquer circunstância da vida, adorando ao Senhor em todo tempo. Com certeza, Deus, Ele tem resposta para a sua vida. Deus, com certeza, Ele te dará a bênção, Ele te dará a vitória que você quer, quando assim você comparecer diante dEle, oferecendo a esse Deus de paz a sua oferta pacífica a Ele, porque Ele é um Deus de paz. Quando você tem paz com os irmãos, você tem paz com Deus. Então devemos nós fazer o quê? Procurar estar sempre em paz com os nossos irmãos e fazer o possível para estar em paz com a sociedade, para estar em paz com todas as pessoas.
Fazendo isso, nós estamos provando ao mundo que nós temos uma vida com Deus e que nós estamos oferecendo a este Deus de paz o nosso sacrifício pacífico, e Ele está recebendo em cheiro suave e derramando bênçãos sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Não se esqueça de ir à escola bíblica dominical na sua congregação. Com certeza, Deus tem bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.